Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais de ggplot. Essa ferramenta, esse pacote em particular, ele é muito poderoso para fazer análises visuais de dados. E os dados que eu vou estar utilizando para fazer pelo menos um primeiro gráfico, um gráfico um pouco mais clean, mais leve do que vocês estão acostumados a ver com o pacote ggplot, eu vou estar utilizando os dados da PNAD contínua que o IBGE divulgou. E agora em particular, eu não sei nem se vocês estão vendo aqui, vocês ainda não estão vendo, deixa eu fechar essas janelas aqui, mas agora porque lá a gente vai explorar esses dados relativos à segurança alimentar. Foi um gráfico, inclusive, que eu compartilhei recentemente no Twitter, e aí eu achei bem interessante explorar esses gráficos e tal, porque ali tinha uma informação um pouco, inclusive informação sobre crianças e adolescentes, né, que estão em condição de insegurança alimentar. Então, a PNAD contínua divulgou isso recentemente. É uma pesquisa ainda em fase de teste. Então, eu já tenho algumas outras videoaulas aqui explicando como se coleta dados aqui. Se você ainda não conhece, tem uma playlist aqui no canal. Então, fique à vontade para ir lá explorar e aprender como fazer esse processo. Mas aqui eu vou mostrar que é bem simples. Então, aqui a gente vem aqui em segurança alimentar. Eu escolhi essa tabela aqui de moradores de 5 a 17 anos por situação de segurança alimentar. Então eu venho aqui e seleciono as informações. Como ele tem um processo meio que de backup, ele já reconhece as variáveis que eu selecionei, foram essas que eu selecionei. Depois eu venho aqui em criar o link, copio esse conjunto de informação aqui, levo aqui para o R e colo aqui dentro. Lembrando que aqui, quando eu for colar esse link, se vocês observarem, ele vem maior, então tenho que remover isso aqui e levar só esse pedaço aqui para dentro do meu código, beleza? A função é essa. A gente, antes de começar o trabalho, a gente começa carregando todos os pacotes necessários para esse processo. E aqui tem uma novidade, que é essa função showTextAuto, que é uma função que a gente vai utilizar para a gente alterar a fonte dos gráficos, ou seja, para a gente poder utilizar outra família de fontes nos nossos gráficos e os gráficos ficarem mais customizados de acordo com aquela fonte que a gente está interessado, tá bom? Então a gente carrega ela também, ela não acontece nada, mas é como se você chamasse essa função no R e ela já fica disponível para uso. A gente carrega os dados, aqui o meu conjunto de dados é esse crianças, eu denominei assim, atribuí um objeto, e a gente observa que os dados estão numa configuração ainda não pronta, né, para o que eu quero fazer, embora bem organizados, para padrão do que a gente está acostumado. Que eu estou falando são os analistas que recebem conjuntos de dados um pouco mais bagunçados, digamos assim. Aqui então eu faço um processo inicial de selecionar as variáveis que eu estou interessado e renomear elas para nomes menores, né? Então faço esse procedimento, criança seleção e atribuo um novo conjunto, e aqui a gente tem o nosso conjunto de dados que a gente realmente vai trabalhar e a gente está interessado. Aqui tem duas coisas importantes. São duas condições que a gente vai lidar aqui em específico. A gente está olhando para uma pessoa que está em segurança alimentar ou insegurança alimentar, ou seja, a gente vai analisar primeiro esses dois conjuntos de dados. Porque as pessoas com insegurança, elas têm duas subdivisões, ou ela pode ser leve ou ela pode ser moderada ou grave. Então eu vou fazer dois gráficos diferentes, primeiro um só para esse grupo e depois outro para esse grupo aqui. E a gente vai explorar isso aí, tudo bem? Então beleza, então para fazer isso eu vou remover na verdade eu vou filtrar para fazer aqueles com e sem segurança alimentar, e aí eu vou ter um dataset menor agora apenas com essas duas observações, como eu acabei de mencionar, e eu vou fazer um outro com o inverso, né, que é aqueles onde só tem insegurança alimentar. Essa variável aqui eu nem vou utilizar por enquanto, tá? Mas se vocês forem reproduzir, vocês podem testar também para ver o que acontece depois, fazendo um gráfico comparativo e tudo mais. Beleza, a gente vai organizar esse dado agora para ficar agrupado, a gente somar, né, e não ficar por rural e urbano, a gente vai somar esses dois para não separar. Então a gente tem aqui o nosso conjunto de dados um pouco mais restrito. A gente poderia inclusive trabalhar com tabelas, mas o objetivo aqui não é analisar esse dado em específico, mas mostrar o poder da riqueza que é fazer gráficos com ggplot e vocês entenderem que vocês também podem fazer isso. Então, inicialmente, a gente vai lá, a gente
jogo o nosso conjunto de dados aqui. No eixo X eu vou querer a situação, se ele está em segurança ou não. No eixo Y o valor quantitativo e depois um preenchimento se esse jovem de 5 a 9 anos, a 12 ou 12, 15 anos, ele está frequentando a escola ou não, para que esse gráfico fique com cor diferente, tá? E o label, que é o rótulo de dado, coloca o valor. Inicialmente, se a gente rodar só essa primeira parte, o nosso gráfico vai vir com uma configuração muito estranha que vocês vão ver agora. E aqui, note que esse argumento width é para definir a largura da barra. Então, vamos primeiro rodar só esse pedacinho aqui para vocês terem uma ideia de como que o gráfico fica. Então, vamos expandir aqui. Deixa eu ver, inclusive aqui, se esse gráfico... Se vocês conseguirem observar, reparem que, inclusive aqui está tendo uma confusão, mas eu vou aqui inicialmente expandir ele aqui, só nesse lado, e vocês vão observar que o gráfico vem nessa característica, tá vendo? Ele vem ainda um gráfico bem durão, bem feio, digamos assim. A gente não customizou nada ainda, embora muitas pessoas utilizem assim e se dão por satisfeitos. O que a gente faz depois desse processo é passar a customizar o gráfico. A gente vai começar a inserir novas camadas para que o nosso gráfico fique com a cara um pouquinho mais amigável. E é isso que a gente faz com essas outras linhas aqui, tá? Para o primeiro gráfico. Então aqui a gente vai inserir o rótulo de dado. Essa informação aqui nem precisa, que é uma informação que eu inseri para caso fosse um gráfico, peraí, que aqui vai precisar só do total, eu não preciso do formato. Só se esse gráfico fosse, se ele tivesse informação, se o valor tivesse em casa decimal, mas como não é esse o caso, beleza, a gente adiciona o rótulo, que esse já é um text para fazer exatamente isso, e ajustar a posição desse rótulo. Se eu quero esse rótulo mais para frente, mais centralizado, ou coisa parecida, tá? A gente define aqui uma família de fonte para esse gráfico, poderia ser Arial, poderia ser Candara, poderia ser, enfim, N outras fontes. Claro, você precisa ter essas fontes instaladas na sua máquina. A cor e o tamanho. Então, se a gente rodar mais um pedacinho aqui, o gráfico ainda vai continuar estranho, tá? A gente vai ver que o gráfico começa a ganhar alguma cara que a gente está mais familiarizado. Então, começou a ganhar ali um rótulo e tal. Agora a gente vai fazer esse gráfico ficar na vertical, na horizontal, na verdade. Ele muda de posição e agora a gente vai fazer ele ficar um pouquinho mais clean, mas ainda não é o resultado que a gente está interessado, não. Tá? A gente tem aqui um gráfico ganhando alguma forma. Depois, essa aqui é uma das partes que faz a coisa acontecer de fato, que é o tema, né? Então a gente começa a definir configuração para legenda de texto, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Depois, para o título ficar em negrito, então plot title aqui, defino a fonte também, o tamanho do meu título, tamanho e o tipo de fonte e itálico, negrito ou qualquer outra aqui também nesse argumento. Depois eu defino o tamanho da legenda no eixo X e aqui eu defino para não colocar o valor numérico. Depois a gente vai rodar isso e vocês vão observar como que esse gráfico vai ficar mais diferente. Aqui, por fim, eu coloco, para não vir uma tela branca, eu faço para tirar aquelas grades, e depois aqui são todos acessórios. No eixo Y eu quero que venha esse texto, no eixo X não precisa escrever nada, o título do meu gráfico é esse aqui, você pode vir alterar com o seu subtítulo, o caption que é para colocar uma autoria lá embaixo no gráfico, e depois aqui o que eu quero lá nos rótulos, nos labels de legenda. Então agora a gente vem aqui e roda todo o gráfico, e deixa eu ver se eu vou conseguir expandir essa tela para vocês. Aqui, na verdade, ela já está. Plot. Vamos lá. E aqui está o nosso gráfico. Deixa eu, inclusive, expandir ele. E aqui está o nosso gráfico, muito diferente daquele primeiro gráfico que vocês viram lá na primeira apresentação. Tá, pessoal? Então, aqui, vamos fazer um outro teste agora, que é o seguinte... que a gente fazer o seguinte, alterar algumas configurações. Deixa eu até remover esse gráfico. Beleza. E aí a gente vai vir aqui para o R. Então a gente vai fazer algumas alterações aqui. Então vamos alterar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o tamanho do subtítulo. Vamos colocar em tamanho subtítulo aqui 25.
e a gente vem aqui para o nosso gráfico novamente, observa que efetivamente o subtítulo aqui aumentou de tamanho. E agora, se eu, por exemplo, quiser alterar a grossura da barra, dessa barrinha aqui que a gente acabou de visualizar, vamos colocá-la para 6. A gente vai dar um Ctrl Enter novamente, e a gente vem aqui no nosso gráfico e note que essa barra ficou mais ampla, digamos que a espessura dela aumentou, tá? Então a gente pode fazer N outras customizações, essa é apenas uma prévia assim do que você pode fazer com a RStudio. Você inclusive pode alterar essa posição, jogá-la mais aqui, que é simplesmente esse argumento aqui no final das contas. O Legend Position é para fazer exatamente isso. Você vai alterando, vamos ver o que vai, para qual local que ele vai se a gente colocar 1.1. Aqui é importante tomar cuidado que ela é bem sensível, qualquer variaçãozinha, essa posição da legenda vai para locais muito extremos, então você corre o risco de perder, tá vendo? Ó, eu alterei pouquinha coisa, ela já foi para bem longe, tá? Então, basicamente é isso. O outro gráfico a gente pode fazer também mais ou menos a mesma coisa, só que aqui agora eu vou trabalhar apenas com aqueles que estão com insegurança alimentar. Então, o procedimento foi mais ou menos o mesmo, adicionei rótulo, tal, tudo mais, e a gente roda um novo gráfico, só que agora para aqueles que estão em insegurança alimentar, tá? Então aqui note que esse título está um pouco grande, na verdade, e a gente pode fazer com que esse título fique menor. Então a gente vem aqui, tá no tamanho 30, vamos colocar no tamanho 25. A gente dá um Ctrl Enter novamente, e a gente vem cá para o gráfico, e ele começou a ficar um pouco mais amigável, né? Então se a gente quiser fazer ele ficar um pouco menor ainda, a gente vai tendo que ir ajustando, tá, pessoal? Vai fazendo os ajustes e vai dando Enter para ver até o tamanho que ele fica adequado para cada um dos seus gráficos. E ainda não tá bom, a gente precisa ajustar mais um pouquinho, vamos jogar para 12. Na verdade está no outro gráfico, vamos jogar para 22. Está no outro gráfico não, estava no subtítulo. E agora a gente consegue observar, beleza aqui. Insegurança alimentar 1512. Agora provavelmente a gente vai ter uma visão um pouco mais adequada. Note que aqui o destaque para o título foi perdendo, né? Então a gente teria que fazer evidentemente ajustes tanto nessa legenda quanto nessa legenda. E aí esses argumentos estão também aqui. A gente faz esses ajustes aqui. A gente insere um argumento aqui, por exemplo, no tamanho e coloca tamanho 10, por exemplo. Opa, tamanho 10, e a gente faz novos testes e vamos observando. A gente vai fazendo alguns ajustes até que o gráfico vai chegando da forma que a gente quer, tá bom, pessoal? Então, basicamente, a videoaula foi essa. Eu espero que vocês gostem. Façam pausas aí, vão acompanhando o vídeo e vão testando, porque é assim que a gente aprende uma linguagem, aprende a trabalhar de fato com dados. Beleza? No mais é isso, um forte abraço e até uma próxima videoaula aí.